Ele ficou conhecido como um dos maiores cobradores de falta do futebol brasileiro. Conhecido também como Pé de Anjo, ele é Marcelo Pereira Sursim. Nascido no Rio de Janeiro, jogou em times como Flamengo, Vasco, Santos e até na Europa, mas se consagrou mesmo como ídolo da nação corintiana. Nosso convidado é Marcelinho Carioca. Seja bem-vindo ao Licados na Área. Eu sou Luísa Schwartz. Eu sou Lucas Palma. E eu sou Bruno Bortolo. E o nosso convidado de hoje é o Marcelinho Carioca. Seja bem-vindo, Marcelinho. Obrigado, prazer estar aqui. Marcelinho, como foi seu início no Madureira do Rio de Janeiro? Naquela época, quais eram seus planos como um jogador de futebol? Primeiro, o Madureira Esporte Clube me ensinou todos os princípios básicos do futebol, né? O passe, o chute, o drible, o lançamento. E eu jogava pelo time de várzea do meu pai, o seu Adilson, né? O Muralha Futebol Clube, onde um olheiro passando, o Zeca da Pensão, me viu jogando e chegou pro meu pai e falou: olha, esse menino tem talento. E onde me levou para o Madureira Esporte Clube. Então, sou muito grato, né, ao Madureira, porque além de eu ter aprendido o que é a redondinha, o trato com a bola, foi o início, né, de uma trajetória vencedora dentro do esporte. Marcelinho, com 14 anos você foi para o Flamengo, com 16 você foi promovido para o time profissional e com 17 você teve que substituir o craque Zico no Fla-Flu. Você sentiu algum frio na barriga? Você se lembra como que foi? Eu lembro perfeitamente. Eu sempre cheguei para o meu pai e falei: pai, eu vou jogar num grande clube, eu vou vestir a camisa realmente do Flamengo e vou jogar no Maracanã lotado. E daqui a pouco a minha vida deu um giro de 180 graus, porque eu joguei 7 anos no Madureira e daqui a pouco, aos 14 anos, eu estava recebendo uma proposta para poder ir para o Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, e ali para o Juvenil, tendo feito um campeonato brilhante, artilheiro, e daqui a pouco no time de cima do profissional estava o saudoso Tele Santana, onde ele gostava realmente de lançar os atletas mais jovens. Mas jamais eu esperava de que com 16 anos de idade eu estaria substituindo o meu maior ídolo, que é o Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E daqui a pouco a vida dá um giro de 180 graus, né? No dia 30 de novembro de 88, numa quarta-feira, 9h55 da noite, com 70.132 pessoas no Maracanã, né? Flamengo e Fluminense. Eu estava no banco de reservas. O meu pai, que trabalhava como gari, como lixeiro, com muito orgulho eu falo isso, porque a minha raiz, a minha base, eu poderia não ter o melhor tênis, a melhor calça, a melhor roupa, mas eu tinha os princípios de vida e de educação. E eu conversava até com um amigo que estava do lado, Marquinhos, outro companheiro, e falei assim: Marquinhos, cara, o Maracanã tá lotado, meu. E ele falou: e se a gente entrar nesse jogo? Eu falei: se a gente entrar, não, nós temos que dar um jeito de poder entrar. Ele falou: mas como é que nós vamos entrar nesse jogo? O Zico tá lá dentro, o Bebeto, o Jorginho, o Aldair, jogadores consagrados. E até do lado do Fluminense tinha jogadores da seleção do Paraguai, o Romerito, e da seleção brasileira, o Edinho. Eu falei: rapaz, se eu tiver 1 segundo para entrar, eu vou da Jack Chan, Bruce Lee, Muchaka, eu vou entrar com tudo a 1000 por hora, porque vai ser minha oportunidade. Mas é interessante porque naquele momento a torcida não sabia quem poderia entrar. Lógico, estava lá o número 16 na escalação, mas é muito rápido e dinâmico a vida do atleta profissional do futebol, porque ao sábado eu estava jogando pelo juvenil ainda. Domingo eu estava vendendo picolé, refrigerante, salgado em todas as praias do Rio de Janeiro. Segunda-feira eu fui chamado para treinar entre os profissionais. Terça eu fui para a concentração, quarta-feira eu estou no Maracanã. E meu pai aquela noite foi escalado para poder varrer o Maracanã. E eu não sabia se eu olhava para os jogadores dentro de campo, que eu tinha figurinha da Copa de 82, se eu olhava para a torcida, que é aquela imensidão, ou se eu olhava para a geral do Maracanã e meu pai com os braços estendidos. E é exatamente nessa pergunta que você me fez. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Zico sente a panturrilha
E o saudoso Tele Santana chega pro preparador físico, que era o Bebeto, falou assim, ó, vá lá e aquece o menino. Como você falou, se eu fiquei nervoso, se eu fiquei preocupado, para falar a verdade aqui, não ficar enfeitando o pavão, não ficar parafraseando, não passava uma agulha naquele momento. Só que, é verdade, só que eu não deixei o medo ser mais forte que meu sonho, eu não deixei o medo ser mais forte que a minha esperança, e eu não deixei o medo frustrar o meu pai que estava na geral do Maracanã. Então imagina você entrar no lugar do Zico, o seu ídolo, ele bate na sua mão e fala assim, menino, vá lá e se diverte. Pô, como é que você vai se divertir com 72 mil pessoas? Mas eu fiz daquele momento como se fosse a última oportunidade, e eu falei, poxa, eu vou fazer dessa bola o meu prato de comida, e eu vou correr tanto, mas tanto, tanto, tanto. E aí nós ganhamos o jogo de 1-0, né, para eu não estender muito. Acaba o jogo, eu queria ver o meu pai, abraçar o meu pai, estar junto com o meu pai. Meu pai sobe as escadas do Maracanã com a roupa cor de abóbora e estava varrendo. E eu abracei meu pai e falei, pai, eu falei para o senhor que eu ia chegar. Eu falei para o senhor que eu ia vencer. Ele falou, não, você não venceu ainda. Vai lá, toma banho, que dentro do trem eu vou te falar se você venceu ou não. Eu falei, não, pai, o Tele Santana falou que eu vou jogar domingo como titular no Maracanã. O Flamengo Atlético Paranaense vai ter 100 mil pessoas aqui. E eu fui tomar banho, fiquei com aquilo na minha cabeça, vem toda a imprensa, né? Você não sabe falar direito, você não tem dicção, você não tem oratória, você se enrola todo, você mistura cachorro, macaco, papagaio, você embola tudo, mas eu só queria abraçar o meu pai, eu só queria estar perto do meu pai. E a gente dentro do trem, eu falei, pai, eu dei um passo para a vitória. Meu pai falou, não, você não deu um passo, você deu meio passo. E eu fiquei pensando e eu falei, poxa, então cadê o outro meio passo para completar um passo? O meu pai falou, o outro meio passo são os estudos. Eu falei, pai, essa hora, dentro do trem, o senhor quer falar de estudos? Ele falou, exatamente. Você não assinou o contrato como profissional, você não sabe se você vai conseguir ter a regularidade de ser um atleta profissional de futebol, você não comprou sua casa, você não mudou a história e a vida dos seus irmãos, é a sua própria vida, então tem muita água para passar por debaixo da ponte. Mas eu fiz até esse link que você perguntou, porque a trajetória ela é árdua, é difícil. Tem o medo, tem a dificuldade, mas se você não acreditar no potencial que você tem, você não chega. Então todos vocês, cada um tem um potencial. O importante é acreditar e deixar isso aflorar. Foi exatamente o que eu fiz. E Marcelinho, conta um pouco pra gente como foi sua saída do Flamengo. Você guardou mágoa? Ah, Luz, eu guardei, mas já saiu já do meu coração. Na verdade, você nasce no Rio de Janeiro, queria jogar no Flamengo, no Maracanã, isso tudo aconteceu. Mas aí, no dia 20 de dezembro de 93, me chamaram na Gávea, que tinha uma proposta para vir para São Paulo, para o Corinthians. Eu falei, não quero ir. Não, mas a proposta é boa. Eu falei, não quero escutar. E eu falei, não, mas você? Eu falei, não quero. Eu falei, mas por que vocês estão forçando para eu sair, para o Marquinhos, para o Júnior Baiano e o Djalma? E aí ela foi traumática porque foi por causa da questão financeira. Porque tinha os medalhões, que eram o Renato Gaúcho, o Casagrande, e tinha que pagar o 13º do salário deles. E aí a moeda de troca era a gente. Mas acho que a instituição ela fez tanto por mim, Luísa, que não tem como guardar a mágoa, não. Eu sou muito grato ao Clube de Regatas do Flamengo. E Marcelinho, como que era o seu relacionamento com o técnico Vanderlei Luxemburgo? Rapaz, era maravilhoso, sensacional. Não, por incrível que pareça, rapaz, essa briga já vinha desde... Como que começou? Rapaz, em 91, quando ele... Os beijos, abraços, em 91, começou esse atrito, porque o Flamengo sempre jogou no 4-3-3, o sistema de 4 no meio, 3 no meio, 4 atrás, 3 no meio e 2 pontos abertos com centroavante. E aí, quem jogava nas extremas tinha que marcar o lateral até o final. E eu falei assim, poxa, na minha cabeça, eu não vou marcar o lateral até o final, senão eu não vou ter força para atacar, para cruzar para o centroavante.
E aí a primeira eu marquei, a segunda eu marquei, a terceira eu fiquei. E ele começou a gritar, a brigar, e eu falei assim, não, mas eu não tenho que marcar, eu tenho habilidade para ir para o ataque. E aí a bola escapuliu, sobrou para mim, eu fui no ataque, cruzei, e aí o Bebeto foi e fez o gol. E aí eu fui, Foi lá no virei para ele e falei, viu como é que eu não preciso voltar para marcar? Ele falou, você está fora do treino. E aí então, em 91, começou a primeira briga. E a sua chegada no Corinthians, para você foi difícil vir morar aqui em São Paulo? Muito. Eu cheguei no dia 23 de dezembro de 93, descendo a rua São Jorge 777 no Tatuapé. Né? Difícil porque o São Paulo é conhecido como a famosa selva de pedra. Né? Então você é da comunidade, você é da periferia, você tem tudo aberto e daqui a pouco você está numa loucura do trânsito, é prédio para tudo que é lado. E eu vim morar perto do aeroporto de Congonhas, tendo que treinar lá na Zona Leste. Mas aí eu vim com o objetivo e vim para... Eu falei para o presidente Alberto Oliveira, vim aqui para fazer história. Vim para realmente entrar na história do Corinthians. O presidente olhou meio que desconfiado, né? Tipo assim, poxa, o moreninho baixinho chegando em São Paulo, com 20 anos de idade, falar isso numa nação, o mundo que é o Corinthians, mas você é o que você pensa, você é o que você escreve para a sua vida. E para você, essa sua fase no Corinthians, você acha que foi a melhor da sua carreira? Ah, foi sensacional, brilhante, porque o Madureira foi o berço, o embrião. O Flamengo me acende para o futebol brasileiro. O Flamengo, o Corinthians me joga para o mundo. Vou para a Ásia, Oriente Médio, Europa, Seleção Brasileira. Então, eu sou grato muito a esses clubes, mas o que eu sou realmente como desportista, ex-desportista, ex-atleta profissional de futebol, eu devo ao Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. E você ficou pouco tempo na Europa, né? Por que você acha que não deu certo? Luísa, não é nem questão que não deu certo. Eu tinha um contrato de 5 anos, né? E teve uma proposta da Federação Paulista, o saudoso Fará. Ele fez uma proposta para eu voltar, porque quando eu estava lá em 6 meses, tinha o tempo de adaptação, né? E eu não era titular ainda. Então, às vezes, você não tem muita paciência. E tinha a Copa do Mundo também. Então, eu teria que estar jogando. E eu recebi uma proposta para voltar, com o mesmo salário que eu ganhava lá e o mesmo tempo, os 5 anos. E eu falei, não vou ficar aqui no banco de reserva, eu vou voltar. E aí foi exatamente que eu aceitei a proposta de participar daquele 0300, onde a torcida que mais ligasse, eu estaria no time. Ainda bem que o Palmeiras não ligou, nem Santos, nem São Paulo, só o Corinthians. Marcelinho, vamos com uma pergunta agora do Linkados. Lembrando que o nosso programa, o Twitter do nosso programa é @linkadosum. E a Biazara disse o seguinte, hoje ela tem a impressão que não existe mais o tanto valor em ser convocado pela seleção. O que você acha disso e como você se sentiu quando você foi convocado? Hoje o futebol ele sempre foi muito business, muito negócio. Mas hoje prevalece mais os interesses pessoais do que o da instituição em si. E assim, você ser convocado para a seleção brasileira, você representar o seu país, é de grande valia. O mundo vai te conhecer. Então, eu fui convocado a primeira vez em 93 para disputar a eliminatória. Estaria na Copa, no grupo da Copa do Mundo de 94, 98 e 2002. Mas depois você descobre que se você não tem um empresário com uma envergadura tal, com uma musculatura tal, que não seja direcionado para determinada pessoa, você pode estar jogando fino da bola e receber bola de ouro e bola de prata que você não vai. Então hoje a gente vê algumas convocações meias que direcionadas. Né? Mas aí você tem que respeitar a decisão da autoridade e do comando, mas hoje em dia a gente vê realmente quem é quem no trato do fino da bola com a redondinha, porque hoje o futebol também, o talento ele está muito escasso. A parte física ela está prevalecendo muito, né? As valências físicas. Então, às vezes você tem um jogador mais robotizado e mecanizado, com um empresário tal, que ele está, de repente, tirando a vaga de um menino que tem um talento para ser aflorado. Também fomos à rua e o pessoal tem umas perguntas para você. Vamos acompanhar aqui, por favor. Marcelinho, quem cobra mais falta? Você ou Rogério Ceni? Olha, eu vou já de primeira.
às vezes o pessoal pode achar que é meio que pedante, ou você ter a altivez, a presunção. Não, você tem que saber quem você é e onde você quer chegar. Então, respeito o Rogério como um exímio cobrador, mas a gente está na frente, totalmente na frente. Então, respondendo o que ele perguntou, é o que vos fala, é o pé de anjo, amigo. Na humildade mesmo, na boa. E qual foi o jogo mais importante da sua carreira? A estreia não tem como não lembrar, no dia 30 de novembro de 88, Flamengo e Fluminense, né? Mas o primeiro gol em cima do Palmeiras em 95 contra eles, não tem jeito, né? Dia 2 de abril de 95 no Pacaembu, onde eu faço os 2 primeiros gols. São os 2 jogos mais emocionantes e marcantes na minha trajetória. Por que eu falo isso, Luísa? Porque você pode fazer gol em todo mundo, no São Paulo, no Santos, né? Se você não fizer gol no Palmeiras, o torcedor corintiano, ele não te aceita. E o gol mais bonito para você? Pela plasticidade da jogada, o gol contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 14 de fevereiro de 96, onde o Tupanzinho dá um passe, a gente dá um lençol de chaleira no Ronaldo Marconato, a bola cai na frente, jogo na Vila Belmiro contra o Santos, o goleiro era o Edinho, filho do Rei Pelé, e a gente dá de chapa, que é a parte interna do pé, no contrapé do Edinho. Inclusive o Pelé pediu placa para esse gol, não é verdade? Deu uma placa pra gente. Bem lembrado. Bem lembrado. E o episódio do Veloso, que ele pediu para sair a barreira, que falou que não queria barreira, né? E ainda o Roberto Carlos brincou com você. Conta pra gente como que foi. Foi um lance inusitado, onde estava 1-0 pro Palmeiras e a culpa estava sendo minha, porque eu errei o passe, e o Roberto Carlos roubou a bola e fez o gol. E daqui a pouco teve uma falta de longa distância, eu coloquei a bola e olhei para o banco de reservas e o treinador Eduardo Amorim, tipo assim, falou assim, poxa, fazendo gesto, tipo assim, você tá louco, tá maluco, tá muito longe. E eu falei assim para ele, e aí o Veloso falou assim, não, pode abrir, pode abrir. E o Roberto Carlos falou assim, poxa, você vai chutar daí? Aí eu falei, porque ele falou, não, rapaz, daí só eu. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu fui, dei 3 dedos para acertar o gol. Uhum. E aí a bola vai na gaveta, aí você sai doido, louco, maluco, girando o braço, tudo. E daqui a pouco quebrei a bandeirinha, voltei chorando e passo pelo Roberto Carlos e falo assim, tá ali você e eu. Porque ele era muito forte, fazia muitos gols, né, de longa distância. E depois até com o próprio Veloso, eu encontrei com ele, eu falei, pô, Veloso. Ele falou, mas você quis acertar essa bola na gaveta? Eu falei, não, eu quis acertar o gol. Mas o vento pegou uma curvinha e ajudou. Bom, vamos dar uma olhada nesses gols? Vamos. Tomou distância, pé direito, vai marcar, tá no placar! Na barreira, partiu Marcelinho. Gol do Corinthians! Também o Amaral. Falta no Marcelinho. Gol do Corinthians! Aí Marcelinho para cobrança, pé direito no capricho. E a gente tem mais uma pergunta agora do Fala Povo. Bom, Marcelinho, eu entrevistei você ano passado, não sei se você lembra. Você estava produzindo seu TCC em jornalismo. Eu queria saber se você já se formou, como foi a apresentação do TCC e como o tema era hipnose, eu queria saber se você finalmente perdeu o medo de ser hipnotizado. É isso, um abraço. É verdade. Primeiro, foi maravilhoso porque eu voltei a estudar e até um relato aqui, né? A Patrícia Rangel, né, ela foi uma das incentivadoras de eu poder me formar, estudar e poder ser o primeiro jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação, de jornalismo. E eu falei para ela, pô, não dá, eu vou ficar cansado, não aguenta. Ela falou, não, vai até o final, vai atrás, você vai conseguir. Então eu coloquei na minha cabeça como se fosse realmente um troféu. TCC,
difícil demais, mas tudo que é mais difícil é mais gostoso de você apurar, de você fazer as entrevistas. E assim, nós fizemos durante os anos trabalhos, né, na área esportiva. E aí nós fomos para um ramo totalmente diferente, porque nós era um trio, então eu e o Gabriel, totalmente voltado para o futebol, para o esporte, e a Carolina não queria. Ela falou, se for futebol, acabou o TCC, nós não vamos fazer. E aí tivemos que ir para a hipnose, né, truques na mente, e eu não deixei ser hipnotizado, né, mas foi muito gostoso e foi maravilhoso quando você chega no final e você recebe 10 e você está aprovado, você passa 6 meses trabalhando, pesquisando, errando, aprendendo, sendo orientado, foi maravilhoso. Marcelinho, eu queria saber, tipo, como que era o seu relacionamento com os estudantes lá? Quando que eles descobriram, pô, eu estou na sala do Marcelinho Carioca? É engraçado porque quando eu cheguei na faculdade, começava às 7h40, eu cheguei 8 horas, e aí eu bati na porta, entrei, o professor olhou, e aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vim estudar. E aí, lógico, a galera bem mais jovem, de repente não viu eu atuando, jogando, mas os corintianos sabiam, e foi falando para um, para outro, e contagiando na sala, mas o pessoal viu muito a minha seriedade, a minha disciplina, sabe? Ia todos os dias, fazia todos os trabalhos, as apresentações, e tirando notas maravilhosas, sensacionais. Lógico, tomei uma surra com um tal de pendrive que nunca tinha visto, que veio na minha mão, né? Mas nunca tive vergonha de falar, poxa, me ensina, o que é isso, como é que eu faço isso. Então a faculdade me ensinou muito e os mais jovens foram me levando e eu ensinando a eles, falando para eles terem coragem, abrir o peito, ir para frente. A relação foi mútua, foi maravilhosa. E lógico, eu ia falar recreio, né? Vai ver como eu estou novinho, né? No intervalo, né, vinha a galera de outros cursos na porta e às vezes eu ficava meio com vergonha de sair, mas nunca tive vergonha, que eu sempre fui do povo. Mas a relação foi muito gostosa, foi muito legal. Tem algum plano? Você pretende seguir em alguma área, como outra, atuar como um jornalista ou apresentador? A comunicação é algo precioso, né, na minha vida e a cultura também. Então, eu pretendo sim estar atuando na área da comunicação, seja como comentarista esportivo, seja como âncora de um programa. Temos projetos para isso e hoje a própria plataforma multimídia, ela te ajuda também você fazer o canal no YouTube, né, e você poder atingir a todo mundo, mas em breve para diante vai estar uma TV falando aí e comentando, mas fazendo críticas construtivas, não destrutivas, não. Por que você decidiu se graduar em jornalismo? Primeiro, para poder chegar embasado, né, e com canudo na mão, não só por ter sido um desportista vitorioso e por ter jogado futebol. Tem um conhecimento das 4 linhas? Sim, a parte prática, mas existe a parte teórica e também não dá motivo para ninguém. Não estudou, é um oportunista, está caindo de paraquedas. Não, está aqui, ó, meu canudo. E depois, quando eu descobri que eu me tornaria o primeiro jogador de futebol do Brasil com diploma de comunicação, aí eu fui atrás. O primeiro ano foi muito difícil, mas eu consegui vencer essa barreira com a ajuda de todos os alunos, a ajuda dos professores, mas tendo que pagar o preço, porque crescer dói, mas foi muito proveitoso. E assim, chegar, sabe, com conteúdo e com conhecimento. E Marcelinho, você quer assim dar um destaque final? Primeiro eu queria parabenizar a todos vocês pela coragem, pelo empenho de poder colocar a gente aqui na roda de fogo, mas esse bate-papo coloquial, e vocês são o futuro do nosso país, né? E o Brasil, para vocês terem noção, o Brasil hoje é a antepenúltima em educação. Primeiro é Coreia, segundo é Japão, terceiro é Hong Kong, quarto é Singapura, quinto é Finlândia. Era 6% do PIB do plano de educação, passou para 10%, mas é tudo mentira, porque nós temos que ter uma educação de qualidade, tem que ter a valorização dos professores e lutar por uma escola em tempo integral, porque assim vocês vão fazer um Brasil melhor e ter um futuro
promissor. Então, o fato de vocês estarem aqui se dedicando aos estudos, não é fácil apresentar um programa, não é fácil coletar as informações, mas eu vejo que vocês são dedicados, estudiosos, e o meu destaque é para vocês, para parabenizar todos vocês por estarem em uma universidade e poder chegar no final e falar assim, ó, tá aqui o meu canudo, tá aqui o meu diploma. Então, as palmas são para vocês. Obrigado. Obrigado. Termina aqui o Linkados na Área. Muito obrigado pela presença, Marcelinho. Obrigado, eu que agradeço. Para assistir essa e outras entrevistas, acesse o portal de jornalismo SPM ou o canal do YouTube Linkados na Área.